Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, o nosso podcast aqui da Cora, que conta a história do CPF por trás do CNPJ. Pra você que não conhece a gente ainda, eu sou o Vini, tô aqui com o Igor. E eu sou o Igor, fundador aqui da Cora, e nós estamos aqui hoje como host desse episódio, recebendo uma convidada que tem história para contar. Tem muita história pra contar. Muita reviravolta pra até achar o lugar dela no mundo. É isso aí. Jéssica, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Jéssica. Um prazer te receber e contar um pouquinho dessa história. Eu que agradeço. Obrigada a vocês por me considerarem para esse espaço, para esse momento. Espero que eu possa compartilhar com vocês. Certeza. Com certeza. Não só compartilhar, como inspirar um tanto de gente que está aqui vendo com a gente. Eu acho que esse aqui é o negócio. Acho que essa é a parte mais bonita da vida. É isso aí. Bora começar? Bora. Vamos lá? Então, bora. Eu acho que eu queria começar o seguinte. Conta um pouquinho da sua... Eu acho que você tem uma carreira que a gente falou, que eu queria entender como você foi se preparando antes de empreender. Porque você foi de alguma maneira, talvez uma coisa é você ligar os pontos para trás, né? Uhum. Mas às vezes lá enquanto você estava fazendo, você não estava pensando que você estava se preparando para empreender, mas de fato você estava. Sim. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu acho que as histórias que a gente vive indiretamente nos preparam para esse momento, né? Eu fui executiva durante 10 anos numa grande escola de inglês. Uhum. Então, eu entrei como assistente e saí como coordenadora nacional de franquias. Uhum. Com 20 e poucos anos, eu já cuidava de 160 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, sem nunca ter feito nenhuma formação em liderança. Uhum. Então, de fato, eu aprendi na prática. Uhum. Né? Então, hoje, se eu puder trazer alguma consideração para minha habilidade, para minha competência, pessoas é o meu forte, né? E eu aprendi isso tudo. Então, eu acho que lidar com pessoas... E aprendeu na prática. E aprendi na prática. Não tinha uma formação, não tinha um treinamento, algo direto, assim, pontual. Foi realmente conversando, entendendo as histórias. Tentando uma coisa aqui, dando errado, fazendo outro melhor lá. Exatamente. E também com bons líderes, né? Acho que isso também tem um papel muito importante. Eu tive 2 lideranças que foram super importantes para o meu processo de desenvolvimento. Então, eu acho que esses 10 anos como executiva numa grande escola, numa empresa, né, que realmente era muito renomada no Brasil, me moldaram para esse processo de gestão. Agora, se você me perguntar do âmbito empresarial de negócio... Não é a mesma resposta. Não é a mesma coisa. A gestão é uma parte desse processo. Exato. E talvez a parte mais difícil de ser aprendida. Sim. Porque te demorou 10 anos para você chegar nisso, né? Exatamente. As outras você vai aprendendo aqui, chama alguém para fazer ali. Exatamente. Né? Eu parto muito desse princípio. Tudo que eu não sei fazer, eu contrato alguém que saiba. Esse é um dos caminhos, assim, também, né? Que eu segui para conseguir chegar onde eu tô hoje. É isso aí. E pergunta aqui, você falou que ficou 10 anos, né? Sim. Era a carreira que você queria? Era a que você sonhava? Como é que era? Como é que foi construída isso aí? Não era o que eu sonhava, na verdade era o que tinha naquele momento, né? Porque eu morava em Foz do Iguaçu, voltei para Curitiba para fazer faculdade e logo fui procurar esse emprego para poder bancar a minha faculdade. E esse processo, né, de escolha, não foi muito uma escolha, foi o que tem agora, né, que eu posso fazer para eu poder bancar. Mas eu acho que eu tive muita sorte, eu tive muito privilégio de realmente entrar numa empresa que me formou hoje para fazer qualquer tipo de negociação, para ter qualquer tipo de conversa. Então, eu trabalhava diretamente com o cliente final. Então, isso também me ajudou a ter muito repertório. Então, eu me tornei muito persuasiva, né? Ter uma escuta ativa. Trabalhava muito com essa questão da reversão. Então, hoje, até dentro da Aster, que é a minha empresa, a gente tem um valor, que um problema nunca é um problema. Então, todas as vezes que alguém apresenta alguma coisa, esse meu conhecimento, né, de reverter situações, também é reverberado hoje dentro, né, da empresa. Então, foi uma grande escola. Mas não foi uma escolha pontual, era o que tinha. Exatamente. E aproveitei da melhor forma possível. Foi meu segundo emprego da vida, né? 10 anos. Depois disso, eu fui empreender. Olha que legal. E me fala uma coisa. E você acha que teve mais alguma outra coisa que contribuiu para isso? Olhando família, sei lá, teve alguma coisa assim? Ou... E até para esse seu lado de pessoas também, assim. Sim. Alguma coisa por trás aí. Eu acho que eu sempre fui uma boa ouvinte. Né? A casa da minha avó sempre foi uma casa cheia de gente, né? Então, minha avó tinha algumas especificidades ali, era benzedeira, enfim. Então, a casa dela estava sempre cheia de gente. Eu gostava de sentar do lado dela e ouvir as histórias das pessoas. Minha mãe também sempre foi uma mulher muito comunicativa. Então, acho que eu peguei um pouco disso delas, assim, sabe?
Eu acho que tem esse negócio que talvez seja muito seu, a história da curiosidade, né? Também. Você tem até um jeito melhor de falar isso, como é que é? Que eu ganhei o dom da conversa fiada. Isso é um fato. É muito incrível, assim, porque é muito interessante pra mim conversar com alguém e com qualquer pessoa, não importa. Tanto que a primeira coisa quando eu converso com alguém que eu não pergunto é a profissão dessa pessoa. Legal. O que você faz? Eu não quero saber o seu cargo, eu não quero saber a sua empresa, não, eu quero saber da tua história. E aí, me conta, como é que você conseguiu tal coisa? Ou por que você veio pra cá? Enfim, quando eu vejo, as pessoas já estão contando a vida delas Porque inteira. é genuíno seu, né? Não é um negócio que você tá meio que representando um personagem. Sim. Igual a gente tá aqui hoje, né, Vini? A gente não é natural, não. Mas é até legal você falar isso, porque tem a Cora, quando a gente vai contratar alguém, tem uma das entrevistas que é a entrevista de cultura. Sim. E a primeira, a única entrevista que a gente chega falando, a gente tem que fazer um negócio difícil aqui. Que é que a gente tem que se apresentar sem falar de trabalho. Sim. E é muito difícil fazer isso, né? Exatamente. Só que as histórias das Na pessoas... de liderança faz também. Faz também isso? Faz. Aí, você já chegou preparado lá, que na de cultura a gente já fez. Eu sei. Exato. É que é muito bonito, né? Genuinamente você conhecer a história de alguém. Porque eu falo que quando você fala sobre a profissão, quando você fala pontualmente sobre o que essa pessoa faz hoje, você tá conhecendo só o que foi realizado agora. Que é, entre aspas, a parte mais bonita, é aquilo que é mais visível, tangível. Mas para essa pessoa chegar até aqui, teve um caminho a ser percorrido. E para mim é muito mais interessante entender esse caminho, até porque eu sou uma profissional, uma pessoa neurodivergente, eu tenho déficit de atenção. E a maneira mais inteligente que eu tenho para aprender é ouvindo histórias. Legal. Então eu preciso, faz parte dessa minha curiosidade, saber o que aconteceu com você, sabe? E é a sua forma de conectar também, Exatamente. Mais do que estudar tecnicamente e etc. O meu processo de aprendizado, ele vem muito disso, de ouvir histórias, qualquer história. Tanto que eu brinco, assim, que um filme pra mim nunca é só um filme, um livro nunca é só um livro, uma propaganda nunca é só uma propaganda, uma história nunca é só uma história. Eu sempre trago uma palestrinha sobre alguma coisa que eu aprendo. É uma forma de amarrar esse troço. E é um pouco desse podcast aqui também, né? Que é o CPF por trás do CNPJ, né? Sim. Você tem um compilado de histórias pessoais que te deram a expertise, a capacidade de construir um negócio. E aí até eu ia te perguntar isso, assim, né? Depois que você fica esses 10 anos, você tem alguns outros desafios para depois fundar a empresa, né? Se você quiser dividir um pouquinho desse... Sim. Eu acho que uma das maiores habilidades também que eu desenvolvi como executiva foi, e o meu TDAH também, não tem como não falar sobre isso, que me ajudaram a estar onde eu tô hoje, eu gosto de encurtar caminhos. Embora todo mundo fale, tem coisa que você não encurta, tem coisa que você tem que processar. Eu aprendo com todos os processos, faz parte. Mas eu sempre gosto de olhar para alguma coisa e entender como que eu consigo fazer isso de uma maneira mais fácil. E eu acho que esse meu processo como executiva me deu esse ponto. Então, eu saio de executiva para colocar todo esse conhecimento que eu tive, né, nesses 10 anos, numa consultoria de redução de ciclo de vendas para softwares de gestão. Você perguntar, você entende alguma coisa de software? Não. Mas eu sei que é um processo de venda muito longo, dependendo daquilo que você vai oferecer para o cliente final. Então, nesse processo de consultoria, acabei conhecendo uma empresa de software de gestão. E eles me chamaram, né, com toda essa bagagem que eu tinha ali do ambiente educacional, para fazer redução de um ciclo de vendas de um produto, que eles tinham lá que demorava uns 8, 9 meses para vender. Caramba. E aí eu fui olhar toda aquela estrutura e falei assim, olha, tenho competência? Tenho. Entendo do produto? Nada. Não sei baixar um aplicativo no iPhone, né? Mas eu acho que a gente pode fazer alguma coisa desde que vocês me deem 3 meses para errar e verba para contratar 2 pessoas que entendam do software, senão vai dar errado. E eles super toparam. Então, foi um grande sucesso, porque eu comecei a empreender, comecei na consultoria assim. Só que o que eu comecei a perceber? Que a venda daquele software estava completamente errada porque eles estavam falando com as pessoas erradas. Então, era um software pontual que era vendido para pequenas empresas, mas na verdade era para grandes empresas, não pequenas. E aí, qual que era o ciclo da venda? Liga na recepção, pede para falar com o cara do TI, que o cara do TI não vai querer falar com você, ele vai mandar uma apresentação e esse ciclo de vendas vai se estender. Quando, na verdade, por mais que fosse um software, não era o TI o decisor. Era o RH. E aí, a gente tem o decisor e o influenciador. Né? O RH que passa pelo problema, o decisor que é o cara que assina o cheque. Como que eu vou falar com esse cara que assina o cheque?
Aí eu comecei a estudar sobre LinkedIn. Eu falei, Aham. tem um caminho aqui. Enquanto todo mundo estava achando que o LinkedIn era uma rede social só para procurar emprego, eu, como eu dou da conversa fiada, começava a abordar as pessoas, só que não oferecendo produto, de uma maneira muito natural. Então, por exemplo, fechamento financeiro é caótico em qual período? Final de mês. Então, eu ia lá e produzia um conteúdo falando sobre as emoções que aquelas pessoas passavam naquele período. Sempre o lado humano. Sempre o lado humano, a vulnerabilidade, Legal. trazendo as dores para minha curadoria de conteúdo. Isso era que ano? Isso foi, 2017, 17, 18. E as pessoas se identificavam com isso. Falei, é isso mesmo que eu tô passando e tal. Eu falei, Que pois legal. é, eu sei. Aí Então, o engajamento começou a aparecer deixa eu ali. te contar, você sabe que tem uma solução Ó, para isso? que surpresa! E aí... Engraçado, né? Podia imaginar. E aí a gente teve que, inclusive, em um dado momento, parar de fazer a venda do software porque a gente não tinha mais time para entregar. Então, uma redução de ciclo de vendas de 8... Um software que era vendido em 8 meses, a gente começou a vender em 3. Uau. Com uma equipe E aí, super reduzida. não estava pronto, né, pra Não, isso. a equipe não estava pronta. Eles acharam que ia dar errado. Porque era a última cartada deles, assim, tipo, cara, vamos, né, tentar, mas assim, vai dar errado. Ninguém conseguiu vender isso daí até agora. Não vai dar certo. E uma pergunta aqui, né? Você, quando contou aqui que, me traz mais 2 pessoas que entendem do software e vai dar certo. Você fala com muito afinco e confiança. O que te fazia sentir que ia dar certo, assim? Porque pra eles era... esse Sim. negócio aqui vai dar errado, mas pra você tinha outra Eu visão. acho que ela tem esse dom da confiança também. Nós vamos falar mais disso hoje. É, exatamente. Eu tenho uma grande mentora minha, que é a Maite Carvalho, que ela fala sobre a autoestima delirante. Entendi onde nós estamos chegando. Então, assim, se eu entrar num projeto e eu não acreditar que ele vai dar certo, não faz sentido eu estar ali. Né? Na verdade, a gente já começa errado, né? se você Exatamente. fizer A gente sabe da probabilidade do erro, mas a energia que eu vou ter que depositar ali vai ter que ser o meu melhor lado, vai ter que ser a minha melhor parte, né? E eu tenho também, acho que, um hábito de fazer tudo ao contrário. Então, por exemplo... Fale mais sobre isso. E isso vem muito do TDAH, tá? E não tem como, gente, eu não falar sobre isso, assim, porque eu acho que a descoberta do meu diagnóstico moldou também a maneira como eu enxergo o mundo. Então, por exemplo, num caminho normal, o que as pessoas iam fazer? Investir em tráfego pago, fazer evento, distribuir e-book, fazer todo aquele processo padrão da captação de leads. Eu já não, eu fui pro âmbito da conversa. Eu fui pro âmbito de entender o que esse profissional final que precisa dessa solução passa, emocionalmente falando. E qual que é a comunicação que eu preciso usar com o RH e qual é a comunicação que eu preciso usar com o CFO, por exemplo? Que são comunicações completamente diferentes. Sem dúvida. O RH é tempo. O CFO é dinheiro e redução de custos. Como que eu converso com essas 2 pessoas falando sobre a mesma coisa sem precisar pedir 30 minutos para uma apresentação ou vender alguma coisa de maneira direta? Né? Como é que você toca esses 2 corações aí? Exatamente. Eu acho que isso é forte, tá? Porque sempre nas entrelinhas de entender, de escutar essas pessoas. Exato. E entendê-las e trabalhar nesse entendimento da emoção. Exatamente. Não é um negócio processual, assim, não é um negócio transacional. E como era uma venda muito complexa, eu sempre entendi que não era volume. Que era o que eles estavam fazendo, né? Então eu falei, gente, não adianta nada vocês terem 200 leads, trabalhar com 200 leads e ter um que é um potencial. Eu prefiro falar com 10 pessoas e 5 se tornarem de fato clientes em potencial do que gastar uma energia com um monte de gente que não faz o menor sentido. Perfeito. Então o LinkedIn foi um divisor de águas para mim, né? E aí eu comecei a entender que, além dele ser um grande CRM, ele reduzia o meu ciclo de contato. Por que eu vou ligar numa recepção? Por que eu vou mandar um e-mail se esse cara recebe isso todos os dias? Você já consegue Você é fundador, fazer... você sabe. Nem te Se conto. você abriu o teu LinkedIn lá, o LinkedIn virou um grande spam de vendas. Como que eu faço diferente? Né? Então, eu começava a produzir conteúdo e as pessoas se identificavam com aquilo. E aí, era natural. As pessoas começaram a nos procurar, né? Para ter acesso a esse software. Ali, eu entendi que eu tinha um serviço a ser prestado. Que aí era a redução de ciclo de vendas. Então, eu abri uma consultoria. E aí, todo o processo de vendas complexas, né? Sempre quando tinha um processo de venda complexa, eu era cotada, né? Para fazer um projeto específico. Nunca gostei também de ficar muito tempo nesses projetos. Eu gosto de dar a estratégia e alguém executa e aí eu só controlo também, sabe? Que eu também enjoo rápido desses processos, porque é cansativo. Sim. Né? Ficar muito tempo.
E aí eu começo a empreender aí. Começo a abrir a minha consultoria de redução de ciclo de vendas, mas com um olhar ali já para o LinkedIn como uma ferramenta diferente do que as pessoas pensavam. E aí tem muitas camadas nessa história. Você já sentia que você estava empreendendo ou ainda era um negócio, tô fazendo um projetinho aqui e um projetinho ali? Não, eu não sentia que eu estava empreendendo. Na verdade, eu sentia que eu estava num lugar muito de emergência, sabe? Então, assim, eu precisava fazer alguma coisa. Entendi. Pensa, 10 anos numa franquia onde um modelo de negócio ele é completamente padronizado, da área educacional, como é que você pega isso tudo e vai para um outro espaço, para um outro lugar, para um negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas, no fim, tem tudo a ver. Porque era gestão, era comunicação, era reversão, era tudo, né? Querendo ou não, também tem uma habilidade criativa, né? De fazer pegar um assunto completamente diferente, levar ele para um outro caminho, para um outro lugar. E isso também me ajudou bastante. Mas eu não sentia que eu estava empreendendo. Eu sentia que eu estava ali num lugar de urgência e emergência mesmo. E aí me fala, aí depois disso, o seu próximo passo, chegando na Aster, como que foi essa... Sim. Eu fiquei um tempo ainda nessa empresa de software, inclusive até eu mudei de área, né? Eu fui mais para uma área relacional, de fazer com que os times realmente conversassem, assim, foi algo bem... Faz sentido. Interessante. Acontece nas melhores famílias. Foi bem interessante, assim. Conversa. Lidei com muitas questões de cultura, não tinha nenhum conhecimento técnico sobre cultura, mas eu já entendia que a cultura organizacional de uma empresa era o ponto-chave para a gente conseguir escalar. Que embora os produtos fossem muito bons, às vezes existiam vários atrasos e vários conflitos porque as pessoas não se davam bem. Eu falei, gente, isso aqui não é bom para ninguém. Né? Então, comecei a me envolver com essa questão de cultura. Dito isso, vou para os Estados Unidos. Fico morando em Los Angeles ali uns 3, 4 anos mais ou menos, com um visto que não me favoreceu, né? Era um visto A3, onde você acompanha alguém que supostamente tem uma habilidade extraordinária. Então, era proibida no país de trabalhar. Então, eu começo a estudar, começo a entender mais sobre o LinkedIn, a fazer relacionamento e assim sucessivamente. Fui num processo também, né, para os Estados Unidos, emocionalmente falando, muito vulnerável. Então, eu já estava iniciando ali uma depressão... Né? Não era um sonho da minha vida sair do Brasil, né? Então eu falo que eu fui para um outro país viver um sonho que não era meu, né? Enfim, mas faz parte do processo, né? Eu tinha que viver aquilo de alguma maneira. E ali eu começo de fato a estudar muito sobre comunicação de marca empregadora, cultura organizacional, como driblar o medo da exposição, e aí eu já chego nisso, que esse foi o ponto-chave de virada da minha carreira. Sobre reputação, né? Estudar sobre o futuro também do consumo, porque enquanto eu estava como executiva, eu ainda vivia dentro de uma gestão manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu falei, gente, isso aqui não é sustentável, porque daqui a pouco, daqui a 4, 5 anos, a gente vai estar numa organização com várias gerações. E eu já estudava sobre geração Z, como que é seu comportamento dos Você viu alguma coisa na ponta? Você viu esse tipo de choque de cultura, de gerações acontecendo? Sim. Isso que te despertou para esses estudos? Exatamente. Ou não? Também. Tá. Também. Porque se a gente parte do princípio que várias gerações estarão no mesmo ambiente, como que eu preservo minha cultura? Não, eu concordo. Né? A minha questão mais era assim, se isso veio... Da onde que veio? Você viu acontecendo... Você viu esse caminhão chegando e falando, vai atropelar? Ou você foi meio pensando no mundo, mais filosofia nesse sentido? Exato. Eu sempre gostei de consumir esse tipo de conteúdo, né? De comportamento humano. Então, quando eu comecei... Que é super legal, é super instigante mesmo, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre comunicação de marca empregadora... O que acontecia na época? A gente está falando de um período de tempo muito curto, né? 6, 7 anos atrás. Grandes investimentos em publicidade, a contratação de grandes figuras públicas, né? Enfim, eu falei, gente, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para isso. Quem que vai assumir isso daqui? Partindo já de um princípio que a geração Z já estava indo para um lugar de consumo voltado para o propósito, né? Precisa fazer sentido, todas aquelas questões. Millennium ali no meio do caminho, pau tora, tipo, cara, não tenho opção, não tenho plano B. E, obviamente, outras gerações, baby boomers ali ainda em cargos executivos comandando a empresa. Eu falei, bom, uma hora isso aqui vai estourar.
né? Não vai ter verba para publicidade. As pessoas estão ficando ansiosas e doentes. Uma grande massa de uma geração que não vai querer trabalhar dentro de um conceito manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí? Faz o que com isso daqui? O que vai acontecer nesse mundo? Eu não sei, intuitivamente mesmo, eu uni todas essas pontas e comecei a estudar sobre isso. Porque lá na frente, e aí acho que vem essa questão da entrada da Aster, né? Eu comecei a estudar tanto sobre o LinkedIn que eu comecei a palestrar sobre a plataforma. Então, gente, o LinkedIn não é uma rede social só para procurar emprego, é uma rede social que você pode utilizar para falar sobre a sua cultura organizacional. Se hoje está tão difícil você contratar pessoas que tenham um fit cultural, como que eu pego essa cultura e comunico isso de maneira inteligente? Porque eu falo, cultura por cultura, se ela está só intrínseca, só comunicada dentro da tua empresa, a gente está deixando dinheiro na mesa e perdendo oportunidade de contratar gente boa. Mas quem comunica isso? Engraçado que você falava disso num ano que pouco se falava. Hoje fala muito disso, Sim. né? Mas pouco se falava disso, né? Eu ainda acho que hoje fala-se mais, mas ainda fala-se não pouco. Suficiente. Não, na minha opinião. Exatamente. E sabe o que é pior? Você fala disso, cultura organizacional, ok. Quando eu comecei a falar que o porta-voz de uma organização era o CEO ou era um grande executivo que representava, as pessoas começaram a me chamar de maluca. Falaram, cara, não faz o menor sentido isso Meu aqui que você tá falando. porta-voz aqui, ó. Melhor. Isso aqui não faz o menor sentido. Eu falei, gente, uma marca vai ter que ter uma cara. Alguém vai ter que representar isso, né? Então, eu começo a estudar também sobre essa questão de C-level, posicionamento, né, reputação. E começo a perceber também, que era uma coisa que as pessoas não tinham muita ideia, que um CEO, um porta-voz, um founder, ele é responsável por quase 50% de todo ativo de uma empresa. Quando esse cara sai, o que acontece? Quando ele se posiciona, o que acontece? Né? Então, eu falava sobre isso lá em 2018, 2020. Né? Inclusive nessas palestras. Já nessas palestras. Mas aí uma turma chegava para você e falava assim, gente, que legal, né? Eles me contratavam para saber sobre LinkedIn. E eu falava, gente, LinkedIn é só um canal. É uma ferramenta. É só uma ferramenta. O que comporta uma rede social? Conteúdo. O que estamos vivendo hoje? Uma grande massa de conteúdos pasteurizados de um marketing digital que ensinou a gente a se comunicar e se posicionar muito mais voltado para o ser do que para o ter. Então, se você é uma pessoa um pouco mais introspectiva, ou se você não é o cara que tem uma sala grande, 2 Goldens, uma família linda, maravilhosa, perfeita, tirando seu carro importado da garagem, você olha para aquilo e fala assim, nunca vou chegar nesse patamar. Então, eu não vou fazer nada. Aí, o que eu comecei a perceber? Que tinham várias pessoas muito boas, altamente competentes, que não estavam se expondo. Ao mesmo tempo, tinha uma grande massa de pessoas falando um monte de besteira. Se expondo e evidenciando, né? Aquilo que elas estavam falando, as suas marcas. Certo ou errado, isso não é um julgamento. Tava fazendo o que precisava ser feito. Por que essas pessoas que estavam de fato fazendo... Será que é porque elas estavam de fato fazendo e aí não tinha tempo para isso, não via valor? Qual que é o motivo dessas pessoas não se posicionarem? Ótima pergunta. Existem muitos vieses aí. Primeiro, uma questão cultural. Hoje, no Brasil, a gente vive dentro de uma cultura de que é feio falar sobre si. É feio você falar das suas habilidades, das suas competências. E a gente cresce ouvindo, se você tem um bom resultado, ninguém precisa saber. Você não precisa ficar contando que você bateu a sua meta, né? Você não precisa falar que você é bom no que você faz. Nisso, você perde a oportunidade, porque se você não fala do que você faz, quem vai saber? Né? Tem um outro ponto de atenção que nós também fomos socializados para entregar tudo para um único CNPJ. Você vai entregar, você vai fazer o seu melhor, mas a gente tem que dar uma olhadinha para o lado. Carreira é negócio. Ponto. Né? Não vai passar a vida inteira hoje mais dentro de uma organização. E mesmo que você passe, o que vem depois desse cargo? Por isso que o meu grande estudo sempre foi para cargo C-level. O que vem depois do C-level? Você vai para um conselho? Você vai palestrar? Você vai fazer o quê? Né? E aí os executivos até me confrontavam, assim, né? E fazendo grandes questionamentos. Não, eu entendo do mercado corporativo. Eu falei, não, você entende do seu mercado corporativo. Você é conhecido dentro dessa estrutura. Se você quiser palestrar, se você quiser ir para um conselho, se você quiser ir para qualquer outro lugar, as pessoas precisam saber quem você é. Só que aí existe a questão da vergonha também, é o tal né? de estourar aquela bolha, né? Exato. Só que existem muitas pontas pra gente falar sobre isso, né? Tem a questão da vergonha, tem a questão da cultura, tem a questão da exposição.
embora eles fossem caras muito competentes naquilo que eles estavam fazendo, eles ainda tinham uma síndrome de impostor, assim, sabe? Tá, mas eu vou falar sobre o quê? Mas eu acho que essa barreira da vergonha e da... Assim, eu acho que a gente pode falar horas só sobre isso, tá? Só sobre isso. Porque tem uma série de coisas, né? Assim, o Brasil também é um país difícil, né? Perigoso. Sim. A pessoa que se expõe Exposto, muito fica, né? Eu acho que tem um outro tipo de risco que é complexo. Sim. Então eu acho que tem uma série de coisas nisso. Tem. Isso aí é super. E aí eu começo a estudar muito sobre essa questão, né? De como driblar o medo da exposição para falar sobre as suas habilidades e competências sem apelação. Porque esse era o medo deles. Por favor, né? Esse era o medo deles. Porque a nossa esse maior... talvez seja um dos medos. Vamos mas colocar assim. É o primeiro medo que eles me apresentavam, assim. De forma mais estruturada. Eu não quero parecer racional. o cara lá, XPTO. Eu não quero ter que mostrar minha família. Será que eu tenho que ir pro Instagram? Eu falei, você não tem que nada. Vamos entender qual que é o teu espaço proprietário, né? Então, de repente, você não precisa se expor no digital. O que você acha de a gente começar a fazer eventos? O que você acha de você participar de uma comunidade, de criar uma comunidade, lançar um livro, fazer um podcast e tal? E aí eu ia trazendo outras narrativas para eles. Mas o LinkedIn se tornou um canal muito ativo, que eu falo, o LinkedIn é uma rede social em que você se sente muito seguro porque é uma comunicação escrita, né? E aí eu falava sobre essa importância. Então, você não sabe gravar vídeo? Não tem problema. Vamos começar a escrever? Ah, mas eu vou escrever o quê? Começa a escrever a sua história. Genuinamente. E aí, um dia, né, num dado momento, numa palestra, um cara me olha e fala assim, tá, muito bonito isso aí que você tá falando, mas eu não tenho tempo pra escrever. Olha a minha agenda. Né? Muito legal, mas assim, pra mim, não faz sentido. Eu falei, eu tenho uma empresa que faz isso. Aí é que tá a valentia da moça. Porque a pergunta é a seguinte, e você tinha? Não. Aposto que a empresa nem existia. Eu não sabia nem por onde começar. Eu não sabia nem que existia esse tipo de trabalho. Mas na minha cabeça... Nem como cobrar. Nada. Gente, eu cobrava um valor, assim, ridículo para uma demanda altíssima. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma limpeza no meu computador e aí eu encontrei... Essa primeira proposta as apresentações. Não era nem uma apresentação, era um Google Docs PDF. Escrito lá o que eu ia fazer com um loginho da Aster, assim. Que você inventou na hora também. Eu inventei na hora. E aí eu falei, não, eu tenho uma empresa que faz isso. Isso é maravilhoso. A gente produz conteúdo pra... E assim, falando com autoconfiança. Como é isso. A autoestima delirante. Exato aí, ó. Mas aí, de um jeito ou de outro, se você não tivesse sido tão... vou falar muito aspas aqui, tão petulante, provavelmente você não teria conseguido, né? Jamais. Né? Jamais. E isso é uma coisa que eu acho legal, e você como uma estudiosa e uma curiosa quanto mais, tem um negócio que é o seguinte, uma das características que é muito difícil, é muito raro ver uma mulher com isso. A gente vê homens com esse ímpeto de falar uma coisa que não está exatamente pronto, mas para a mulher é mais difícil. Muito. A gente percebe isso, inclusive, em entrevista. Você coloca lá, você está procurando uma mulher, vamos supor, uma vaga sênior. Aí está competindo um homem e uma mulher. Aí aparece um homem júnior, que ele fala, não, é porque eu não estou 100% pronto, mas se você me der a chance, eu chego lá. A mulher nunca faz isso. Às vezes você vê numa vaga júnior, uma mulher sênior ou plena competindo para aquela vaga. Então, assim, existe uma diferença. Da onde que vem essa força? Até porque isso aí pode estimular outras pessoas, entendeu? Com certeza. Eu acho que sim. O ambiente em que eu trabalhei, onde tinha uma gestão altamente masculina, e eu conseguir extrair o melhor disso... Hoje eu sou uma ativista no termo de protagonismo feminino e eu falo que a gente tem muitas coisas para aprender. Eu quero só fazer um adendo nisso que você falou, que eu acho que é super importante. Que eu falo para todas as minhas alunas... Mas você concorda comigo? Muito, muito. Primeiro que a gente não foi socializada, né? Para ter este tipo de comportamento por uma série de questões. Familiares, culturais, institucionais e assim sucessivamente, né? Tem até uma pesquisa muito interessante do LinkedIn que quando uma mulher vai se candidatar para uma vaga e tem lá 10 especificidades, se ela não tem uma, ela não se candidata. É isso. E o homem se não tiver 9, ele fala assim... Se não tiver 11, ele se candidata. Tem nenhuma, né? Ele não é nem daquela área assim. Exatamente. Então, assim, sabe por que homem dá certo?
por que os homens estão no topo, né? Existem muitos vieses disso, mas uma analogia que eu Que às faço vezes muito tenta. interessante é que vocês andem em bando. Então, por exemplo, sempre dou essa analogia. Por que andam em bando? Vocês estão sempre jogando futebol, os esportes de vocês são sempre com várias pessoas, vocês são altamente competitivos, vocês brigam o tempo todo, direto ou indiretamente. E aí tem uma brincadeira Não, que e eu quando faço. você tá muito... Quando o cara é muito seu amigo, você fala, ô, filho da puta, não sei o quê. Exato, e vai, assim. entendeu? Assim, não tem filtro. É. Então vocês aprendem a se virar desde pequeno. Você manda a tua filha com 7 anos pra escola, ou deixa ela brincar na rua, ou deixa ela dormir na casa de alguém. Não deixa, Completamente diferente. né? É Tanto uma que a outra frase postura, sem dúvida. que os pais falam assim, menino se cria. A gente sempre ouve isso, né? E aí, o que eu vejo, por exemplo, dentro da minha estrutura, né, de convivência, eu via vários amigos meus, e isso é uma história real, cara, se você tiver um grupo de amigos, sei lá, você mora lá no interior de Piraporinha da Serra, você tem que vir para São Paulo para ganhar a tua vida, dividir um apartamento com 12 homens, um banheiro e um quarto e uma sala, você vai. Uhum. E vai dar certo. Às vezes, entendeu? meio banheiro, o cara Porque já vai. o mundo vai te moldar, aquela situação vai te moldar, né? Eu vejo hoje vários homens também que se juntam. Cara, eu tive uma ideia. São 15 caras dentro daquela ideia. O que você pode fazer? Eu junto isso, daí você me dá um dinheiro aqui, e daí eu faço isso daqui. Não! Com a mulher é completamente diferente. A gente, inclusive, já foi socializada para olhar a mulher, a nossa amiga, né, ou outra mulher, como uma ameaça. E isso é muito errado. Uhum. Né? E isso faz com que a gente coma o nosso pratinho da síndrome de impostor o tempo todo. Né? Então, óbvio que eu cresci também com um grande empreendedor que foi, querendo ou não, uma grande inspiração para mim, porque ele também era muito ousado. E aí eu sempre falo sobre as referências. Uhum. Se você não tem boas referências, se você não tem repertório, você nunca vai conseguir chegar nesse lugar. Eu faço isso porque maluca. Não sei. Ao mesmo tempo, se você nossa, você é super corajosa. Não, eu tenho que criar coragem de algum lugar. Sim. Né? Então. Que é diferente. Principalmente lidando com um cargo C-level. Uhum. Né? Hoje eu tô com 36 anos, mas eu comecei a empreender, eu tinha Ah, não, tá bem idosa mesmo. 24, 25. Mas você pensa, se sentar na frente de um cara que tá num cargo como CEO de uma grande companhia, era uma menina. Uhum. E você tinha que questioná-lo. falando Hoje é assim, uma idosa que fica registrada. Não, hoje eu sou uma jovem senhora. Jovem senhora, eu adoro esse conceito. Mas você tinha que se portar ali num lugar de até questionar. A pessoa falava assim, não quero fazer isso. Não, isso aqui não. Acho que você consegue. Sim. Você tinha que mostrar pra essa pessoa, né? Com seus poucos anos de experiência, pra uma pessoa que Sim. tinha talvez a sua idade de experiência. Exato. Você tinha que fazer isso, né? E me posicionar de alguma maneira. É, né? mas o que eu acho lindo nesse negócio, que eu acho que essa história de se posicionar e tal, eu acho Sim. incrível. Só que fazendo isso tudo, sendo mulher, eu Sim. dou mais crédito ainda. É esse que é o meu ponto. E tem uma todo, grande sabe? diferença também, né, nesse processo do posicionamento, porque a gente também é ensinada, nesse processo, né, de se posicionar, a se masculinizar. Uhum. A gente não precisa ir para esse lugar. Você pode ser posicionada, você pode questionar, você pode fazer o que você quiser, sem que você precise criar um estereótipo, sem que você precise criar um personagem, né? Concordo 100%. Perfeito. Então, tem algumas frases específicas. Imagina, no mercado de software, 99% do público é masculino. Né? Então, às vezes, os caras questionavam, não gostei disso, tal coisa. Mas por que você não gostou? Me conta, né? O que não fez sentido pra você? Não gostei. Falei, bom, enquanto não tiver uma segunda ideia, resolvido está. Entendeu? Não gostar é que por eu não tô gostar, aberta. não tá Não é que eu resolvido, não né? tô aberta. Não Vamos ajuda. dialogar, É. né? Relações dialogadas, pessoas maduras, enfim. Uhum. Mas é difícil você chegar nesse patamar. E deixa eu te fazer uma E pergunta. parabéns. Chique Obrigada. demais. Espero que certeza. inspire outras. Não, Obrigada. e minha pergunta é nessa linha, assim, porque a autoestima delirante, eu adorei esse termo. É, eu nunca tinha ouvido Eu falar. achei fantástico. Maite Carvalho. Mas É. existe alguma coisa falando disso ou é dela? É uma Não, coisa... devem existir alguns estudos Ou sobre ela, isso, já o ouvi. estudo dela é só seu. Não. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre isso, mas eu acho que o conceito que a Maite Carvalho traz sobre essa questão da autoestima delirante, ela é muito interessante porque vai também para o âmbito do feminino, né? Uhum. Não existe isso dentro da nossa estrutura de criação. Então você tem que delirar mesmo, você tem que ir para um extremo para você poder estar no meio do caminho. Entendi. Entende? Então Legal é um pouco demais. desse conceito. Assim. Legal demais. E o que eu ia te perguntar para as pessoas que estão ouvindo, assim, porque não é, assim, já foi um dia na sua vida, não foi tão natural. Hoje talvez seja mais natural porque essa autoestima delirante talvez nem é mais delirante porque Não é você viu mais. que você Aham. consegue. É, isso funciona. Sim. É. Funciona uma vez, duas, três...
qual que é o delírio disso? Agora, depois que funciona 3 vezes, pra 5 pessoa vezes. que... Pra mulher, talvez, né? Mas pra pessoa, de maneira geral, assim... Mas principalmente pra mulher, você tá certo. Principalmente pra mulher. Como é que ela faz pra começar a ter essa autoestima delirante? Que você teve pra Sim. atingir os Pra resultados? dar esse primeiro passo. Pra dar esse primeiro passo. Acho que tem um ponto muito importante que é reconhecer as suas habilidades, as suas competências e a sua potência, assim, sabe? Hoje não tem como não falar sobre isso sem trazer o tema liberdade, né? Quando você fala desse âmbito, né? De, cara, como que eu consigo ser uma pessoa altamente persuasiva? Quando você tá num ambiente que ele não te permite ser assim, ou se você vem de uma estrutura familiar que não te desenvolveu para isso, você vai ter que aprender, você vai ter que entender que você vai ter que estudar sobre isso, porque senão o mercado vai te engolir. Isso é um fato. Então, assim, primeiro, ter consciência de que isso aqui vai ter que fazer parte do seu repertório, né? Dependendo do lugar que você quer chegar, quero chegar num cargo de executivo, etc., vai ter que aprender a jogar o jogo, né? Faz parte do processo. Preciso me masculinizar para fazer isso? Não. Vai estudar sobre semiótica, sobre persuasão, sobre oratória. Sai do âmbito técnico, né? Porque a mulher tá o tempo todo estudando cada vez mais algo completamente técnico, né? Por quê? Porque eu quero ter um monte de diploma, eu quero ter um monte de certificado. Sim. É importante? Óbvio, sem problema nenhum. Mas as relações dialogadas, a maneira como a gente se relaciona... Tanto que eu brinco com as minhas alunas, eu falo, gente, a maneira mais fácil de manipular alguém é usando comunicação não violenta. Você consegue o que você quiser com isso, entendeu? Então, assim, você não precisa gritar, né? Então, assim, é estudo... O gritar assusta, não afasta. Precisa, não precisa. Então, assim, oposto. Óbvio que é estudar, isso é um fato, né? Mas você também reconhecer que você não estudou tudo que você estudou pra estar num lugar que não é seu. Né? Tem uma frase da Michelle Obama que eu amo, que ela escreve, não sei qual foi o livro dela, acho que foi numa entrevista, que ela fala assim, eu já estive sentada à mesa com as pessoas mais importantes do mundo, e elas não são tão inteligentes assim. Então, quando você está sentada à mesa com alguém também, não pensa que você é menor do que aquela pessoa, nem que você é maior. São duas pessoas com histórias completamente diferentes, que uma chegou num determinado lugar. Não importa como essa pessoa chegou, mas ela chegou. Mas, assim, não existe uma separação, sabe? Eu não me sinto menor ou maior. É um ser humano igual. É um ser humano normal. Então, vai no banheiro. É normal. Normal. Ronca, come de boca aberta. É tudo isso. bem, é uma pessoa normal. Então, eu acho também que existe esse medo, esse receio, assim, sabe? Da mulher, nossa, eu tenho medo porque ele é ou porque ela é. Não, tá tudo bem, tá? Então, estudar e acho que reconhecer também, né? A nossa potencialidade é importante. Do tipo até listar, né? Escrever, Listar, parar um tempo ali e exato. pensar intencionalmente naquilo. Exatamente. Eu ainda aconselharia. Lista, pergunta para outras pessoas que estão perto de você. Sim, compara a lista da pessoa com a sua. E sabe um outro ponto importante também? Eu tenho uma Porque régua... aí você vai começar a entender a percepção das pessoas sobre você, que eu acho que é uma coisa, que é uma outra ótica importante. É disso que eu ia falar. Eu tenho uma régua muito alta para as pessoas que eu convivo. Então, assim, eu tenho uma cota social bem limitada. Adoro pessoas. A jovem senhora, parte da jovem senhora, exato, esse tipo de coisa. Adoro pessoas, mas assim, é um final de semana para 3. Um final de semana que eu consigo ver muita gente para quase um mês em casa, assim, internado, porque eu gosto muito de escrever e tal. Enfim, eu sou na toca. Eu sou muito introspectiva, não parece, mas eu sou. Mas... Você tá usando a sua cota toda com a gente aqui. Exatamente. E aí... Só no ano que vem agora. Com quem eu estou convivendo, né? A gente tem um termo também que a gente usa que é tipo aquela pessoa meio rouba-brisa, sabe? Que tudo que você faz ou alguma coisa que você conquista, a pessoa... né, mas... as pessoas não torcem por você. Não que eu precise dessa validação, mas é muito bom. Todo mundo precisa. Mas é muito bom ter alguém que olha pra você e fala assim, cara, que massa que você fez isso, sabe? Isso é muito importante. Mas eu acho que é isso. Se a pessoa, se você percebe... porque energia, eu sempre acredito que a energia ela tem que ser multiplicada, sabe? Sim. Então, por mais que você chegue de um jeito, se você consegue elevar... Agora, se você tem que ficar subindo e outra pessoa te abaixando o tempo todo... Não dá. Essa pessoa tá te dragando, entendeu? Exato. O tempo é nosso único recurso não renovável. Então, assim, eu vou usar ele da maneira mais inteligente possível, até com as pessoas que eu quero. Eu tenho essa possibilidade. Olha que privilégio eu poder muito escolher. Legal. Essa pessoa tá na prateleira do XPTO coisa, essa daqui não. Essa aqui é muito minha amiga, esse aqui é muito meu amigo. Deixa eu aprender com essa pessoa, deixa eu trocar, deixa essa pessoa estar próxima de mim.
eu tô num processo também, né, de cuidar muito da minha saúde. Eu até tava falando com uma amiga minha sobre isso. Tá tudo bem você conviver pessoas que não estão fazendo as mesmas coisas que você, que não estão na mesma vibe que você. Mas ajuda muito você estar perto das pessoas que estão. Sim. Muito, Concordo. muito, né? Então, o meio, ele é super importante. Eu acho também. Vamos voltar para Aster? Vamos, porque tem Que nós demos umas voltas aqui, né? É, Nós demos Vai falar Foi volta boa. muito legal. Mas eu queria voltar para lá, podemos? Bora. Então, um belo dia, depois de uma palestra, uma pessoa chegou para você e falou o seguinte: então você faz esse negócio? Exatamente. E aí, o que você falou? Óbvio, uma empresa aberta. Como não? Lógico. E esse foi o primeiro de muitos. Esse foi o primeiro de muitos. E aí que tá o ponto, né? Porque eu comecei a escrever eu mesma. Era uma empresa de software. Como eu disse, não entendo nada de software. Então, assim, hoje com o ChatGPT... Seria né? um pouco mais fácil. Nossa, o outro demorava um dia quase. Eu sei. Só de pesquisa. Depois estruturar o conteúdo. Daí publicar e tal. Então, demorava. Só que aí começou a vir um cliente, vir outro e tal. E aí o negócio começou a criar uma grande demanda. Na época eu tinha uma sócia, que era a Fran Cabral. Tanto que no dia, né, que esse cara falou que precisava e eu disse que tinha, eu liguei pra Fran e falei assim, Fran... Acabamos de ter um negócio. Eu acabei de falar um negócio aqui que eu não sei como é que eu vou fazer, mas a gente vai fazer. Eu preciso de você trabalhando comigo, porque eu entro na parte relacional, criativa, e você vai fazer toda a parte operacional, porque eu sou péssima, número, planilha, etc. Não sei nada dessas coisas. Eu não tenho R$1 pra te pagar. Bom, maravilhoso, assim que é bom. Eu não tenho R$1 pra te pagar, entendeu? Então a gente tá indo o quê? Na Mas base da nós somos confiança. Se você acreditar no projeto junto comigo, eu vou te dar 50% de tudo que eu conquistar. E ela falou, cara, vambora. A Fran tinha acabado de parir a Helena, tava de licença maternidade, né? Eu até me senti mal. Pandemia, era bem início da pandemia, assim. E ela falou, cara, vambora. E aí criamos, né, a Aster, que se tornou... Depois, pra vocês terem uma ideia, eu fui saber que existia um nome Ghostwriter. A Aster já tinha 2 anos. Nem sabia que existia. Pra mim, era, sei lá, jornalista, né, escritora, sei lá, qualquer coisa. Ghostwriter. Eu fui saber desse termo quando eu comecei a estudar sobre o modelo de negócio do New York Times, como que funcionava a redação e tal. Ghostwriter é a pessoa que escreve para um executivo quando ele também faz um livro, né? Que é desse lugar que vem. Mas não são eles que escrevem as matérias que estão nos jornais. Eu falei, interessante, vou começar a usar esse nome. Né? Então, eu não contratava mais jornalistas. A nossa empresa tinha ghostwriters exclusivas para os executivos. Nossa, mudou tudo, né? E aí a Aster também... Mas precisou de 2 anos para chegar Precisou de 2 anos. E a Aster também se torna uma empresa 100% feminina, né? Uma agência 100% feminina. Não foi desde o começo? Sempre foi. Ah, tá bom. Sempre foi. Sempre só contratei mulheres. Muito por conta desse processo, né? Que eu falo que uma mulher sem dinheiro é uma mulher sem poder de decisão. Né? Então, começava a vir várias mulheres já de várias idades e passando por várias questões, precisando de uma grana extra. E aí entra a questão do negócio, que eu acho que é super interessante a gente falar, porque a Aster, ela, sim, nasceu desse processo de alguém me perguntar e eu falar que tinha e não existia, mas ao mesmo tempo você falar assim, você tinha dinheiro pra bancar um time? Eu não tinha dinheiro nem pra me bancar. Tinha dinheiro pra me bancar. Como que eu vou contratar gente? E aí tem um outro ponto, que é a tua reputação. Mais importante do que aquilo que você entrega num espaço em que você faz parte, é como você sai dele. Então, eu sempre saí muito bem de todos os lugares que eu estive. Eu sempre tive uma relação maravilhosa com todas as pessoas que faziam parte do meu ciclo social. E aí, eu começo a contratar as pessoas baseado na reputação. Na minha reputação e, assim, contando muito do meu sonho. Eu falei, olha, tô criando uma empresa assim, assim, assado. Não tenho grana para te pagar, mas eu tenho um projeto que custa X. Desse X, eu vou te dar Y. Você consegue fazer essa parte para mim? Ah, sim, consigo. E aí, eu comecei a estruturar a Aster. Nunca tivemos fluxo de caixa até então. Era por projeto. Virou um hub, literalmente, assim, né? Então, eu ia lá, contava, ó, esse projeto custa X. Essa parte é tua, essa parte é tua, essa parte é tua, e assim. E a gente fazia o rateio daquilo ali. Então, toda a estrutura da Aster hoje, ela é uma empresa 100% PJ, é uma empresa 100% feminina, com profissionais completamente aleatórios espalhados pelo Brasil inteiro, gente que eu nunca vi na vida pessoalmente, né? Mas que hoje também as pessoas perguntam, como que a Aster deu certo quando a gente fala de agência, né? É uma cultura muito forte, e aí a gente tem valores muito específicos, depois eu posso falar sobre isso.
processos muito bem desenhados, porque eu sempre soube que seríamos grandes. Então, eu não comecei a estruturar processo depois. Não, eu queria tudo certinho. Aí, eu trouxe uma amiga minha para ser meu financeiro, uma outra amiga minha para ser o meu jurídico, uma outra amiga para ser gerente de projetos, e comecei a contratar todas as minhas amigas e treinar elas para ser ghostwriters. Então, até então, a Aster é uma empresa de pessoas da minha maior confiança. Né? E você falou... E começou daí. E né? começou daí. É que você falou que temos os processos, temos a cultura, mas eu tenho certeza de uma coisa, que é você sabe a história e os problemas de cada uma dessas pessoas, assim, na ponta da sua língua. Todas. Que talvez seja um dos principais ativos ali de você ter essas pessoas juntas, mesmo estando remotas, né? Exatamente. O remoto nunca foi um problema pra mim, assim, né? E tem um outro ponto de atenção também que eu acho que é importante. Quando eu falo sobre o meu modelo de negócio com outras agências, eles sempre falam assim, tá, mas você coloca essa jornalista, né, essa ghostwriter pra escrever direto? Eu falei, sim. O que é o direto? Vou te explicar. Tá. Como que funciona um modelo normal de uma agência, né? Tá. Comum. Você tem lá um atendimento que vai falar contigo, que vai pegar a pauta, que vai passar para uma jornalista. Só que a informação não foi tua. E é o A informação já vai chegar cruzada. Todo mundo já brincou disso Aí e a sempre dá jornalista errado. vai lá, escreve, chega pro executivo e fala assim, não, mas foi isso aqui que eu falei. Eu não uso esse termo. Eu falei, tem um gap aqui. Então, o que eu faço pra resolver isso aqui? Partindo do princípio que esse cara me contrata porque ele não tem tempo, ele não quer ter demanda, ele não quer ter mais trabalho, ele tá contratando para não ter mais trabalho. Vou colocar a jornalista para escrever diretamente para ele. Isso virou um outro ativo. Falar, você tem uma jornalista, você tem uma ghostwriter exclusiva para você. Que legal. Né? Então, E, hoje a gente by the não way, tem... você fala direto com ela. Você vai ter certeza que o que Você não vai nem falar comigo. que o seu briefing aqui vai virar Exatamente. a história lá. Exatamente. E o medo do mercado que eles me traziam você não tem medo de perder o teu cliente para essa jornalista? Vamos supor, sei lá, que você cobra X e ela vai cobrar metade. Eu falei, cara, se eu não puder confiar no meu time, Lascou. alguma coisa tá muito errada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre passava a visão de negócio para elas. Ser uma jornalista autônoma é desafiador, porque você não é só jornalista. O que jornalista gosta de fazer? O escritor gosta de fazer? Escrever. Criar, estudar, pesquisar. Paralelo a isso, você vai ter que o quê? Ser o seu jurídico, ser Tocar o o seu comercial, negócio, né? ser o seu marketing. Ser tudo. Você quer ser tudo? E sem contar que é o seguinte, ela consegue garantir uma estabilidade de fluxo de caixa, né? Que ela vai escrever só para esse, aí esse cara sumiu, aí vai ficar um tempo tendo que ir atrás. Você pode construir isso para ela. E aí a Aster se tornou um grande ativo para essas jornalistas, porque eu falo, cara, a pior parte eu te dou. Você fica com a melhor parte, que é só se que é o que você nasceu para fazer. Exatamente, e escrever. Óbvio que você vai ganhar menos. Isso acontece comigo também. Eu poderia fazer isso com todos os meus clientes sem problema nenhum, né? Mas eu entendo que dividir faz muito mais sentido. E você ainda paga 40% acima do mercado. Hoje eu pago 40% a mais, exatamente, do que o mercado de São Paulo, inclusive. E isso também é um grande ativo, assim, né? Para os nossos clientes e para elas também. Eu sei que nós estamos chegando no bate-bola, mas eu queria fazer uma pergunta antes. Posso? Pode, lógico. Já conheço. A história é a seguinte. Eu queria te perguntar, imagina que a gente tem mais de 1 milhão de clientes. Muitos deles olham para o LinkedIn e não entendem direito esse negócio, não sabem como começar a fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que você tem um playbook específico para isso. Sim. O que a gente pode falar com esse cara? Como começar? E é para todo mundo? Não é para todo mundo. Boa. Não é para todo mundo. E aí eu falo isso com muita tranquilidade, né? Toda rede social vai exigir de você consistência. Então não adianta nada você fazer lá uma página de LinkedIn com título sobre etc. se você não se expor. Aí a gente vai lá, estuda. E se você não se comprometer a fazer, quanto por... o que você acha? Pelo menos uma publicação por semana. Tá. Isso aí é o basal. Esse é o básico ali, do básico. Mas eu acho que muito para além da gente falar do que fazer, é o que você perde quando você não faz. Legal. Gostei. Entendeu? O que você perde quando você não faz? Então, às vezes, você tá lá num âmbito de trabalho, você quer promovido, você quer fazer uma transição de carreira e etc. Mas ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém sabe da minha existência. Lógico, Alecrim Dourado. Tipo, ninguém vai saber que você existe se você não falar sobre você, né? Então, comece a escrever, comece a contar as suas histórias, estruture. Não sei como fazer. Espelha.
Olha o que as pessoas estão fazendo, as pessoas que Pega você alguém admira. legal, uma referência. Exatamente. O que essa pessoa está fazendo? Começa. Gente, toda habilidade ela é desenvolvida. Não sei escrever. Vai aprender a escrever. Né? Então, assim, não fazer nada não é uma opção. Então, o LinkedIn hoje, sim, é uma rede social completamente segura. Existem informações sobre como utilizar essa plataforma em vários canais. Ponto de atenção. Não se preocupe com performance. Então, só para eu entender. Ponto. Ele perguntou se não era para todo mundo. Aí você falou assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo que não quer ter o comprometimento. Exatamente. Porque se tiver, essa é a única nota de corte que você colocaria. Exatamente. Legal. Você entendeu? Agora entendi. Se você não tem comprometimento, é só mais uma rede social. E LinkedIn fazer um post parado, hoje, outro daqui a 100 meses, igual de LinkedIn vez em quando parado não gera eu resultado. fico. Não Eu resolve. também. É o post anual que eu faço. Eu tenho uma empresa que faz isso. Aí, ó. Mas hoje você já tem Eu modelo de posso te ajudar. negócios e tudo. Muito legal. Agora eu acho que a gente pode. Podemos velho. bate-bola? Por favor. Bate-bola é o seguinte, Jéssica. A gente faz uma perguntinha e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ai, meu Deus, tá. E a primeira delas é... Qual é um conteúdo, livro, ou podcast, ou documentário, ou filme, qualquer coisa que te marcou muito e você normalmente passa para as pessoas, compartilha com as pessoas? Ótimo. Tem 2 que eu vou super indicar que eu amo, que é Inventing Anna, É muito bom. A série. a série É do muito bom. Inventing Anna. Vinagre de Maçã, eu gosto Esse eu muito nunca também. Esse eu nunca vi. Ouvi falar bem. Bom? É ótimo. É a mesma analogia, né? Aham. Porque são 2 mulheres altamente persuasivas que conseguiram enganar literalmente uma grande massa usando de uma autoestima delirante mentirosa. Então eu penso que eu parto do princípio que se você consegue fazer isso pro mal, imagina se você fizer isso pro bem, Sim, sim. né? Então tanto É só Inventiana- tunar o delírio pro lado certo ali. Exatamente. Tuna pro bem. Inventing Anna e Vinagre de Maçã, acho que são 2 séries bem interessantes. Chique. Legal. Segunda é... Qual foi o dia mais marcante dessa sua trajetória empreendendo? O dia mais marcante, perfeito, foi o dia em que eu tinha muita dúvida a respeito do meu retorno ao Brasil. E aí eu não sei no que vocês acreditam. Eu falei assim, meu Deus, tem alguém lá em cima que deve gostar muito de mim. Porque eu falei, gente, eu não sei se eu volto pro Brasil ou não. Me deem um sinal, mas assim, sem... alguma coisa que eu realmente palpável que eu consiga entender, porque eu sou meio desprovida exatamente de analogias. Não façam isso comigo. E aí eu recebo uma ligação às 3 da manhã, que é um fuso horário era diferente, né? De uma pessoa que Lá é péssimo. Exatamente, menos 5 horas era horário de verão. Falando, Gé, olha só, tem uma demanda aqui numa grande empresa de consórcios hoje, que é uma das maiores do Brasil. A gente vai fazer uma virada de marca. E eu queria você palestrando, porque a gente vai fazer uma ação específica no LinkedIn. São 530 pessoas. Que é mais palpável que isso? Falei, muito obrigada. É isso. Entendi que eu o preciso, recado. Já entendi o recado. Então, Caraca. ali eu acho que foi uma virada de chave bem importante, assim, de entender, não, eu tenho competência para fazer isso. Se essa pessoa, né, que é super relevante no mercado de marketing, tá confiando em mim, vambora. Fui. Aí. Chique. E você é uma pessoa que se reinventou milhares de vezes, né? E pelo que eu ouvi de você, você acredita que você vai continuar se reinventando. Então, se você não estivesse empreendendo hoje, no que você empreende, o que você faria? Psicanálise. Psicanálise. Inclusive, já Legal. estou Você fazendo. já tá nesse processo. Eu né? já. Tá. Quando você fala de transição de carreira, você não faz transição de carreira, saí do emprego e vou decidir fazer alguma coisa. Isso não é transição de carreira, isso é urgência. Processo, né? Transição de carreira é um processo. Então, eu sempre gostei de desenvolvimento humano, desses termos, enfim, e temas. Então, eu começo agora em agosto a minha formação em psicanálise. Que e com legal. certeza eu vou para esse lugar. Pode ser que alguma coisa mude no meio do caminho, que eu também não sou apegada. Mas neste momento, se eu pudesse fazer qualquer coisa, seria atuar com psicanálise. Super legal. Fantástico. Muito legal, né? Muito legal. Muito inspirado. Você tem um recadinho antes de a gente terminar, né? Tem. Então, olha só, se você tem uma história igual a da Jéssica que você quer contar aqui pra gente, manda, clica aqui no link abaixo, manda a sua história pra gente, que a gente vai ter todo o interesse de te ter aqui pra gente dividir com outras pessoas. E do jeito que a Jéssica nos inspirou vários de vocês, você também inspirar outras pessoas. A gente quer multiplicar esse negócio. Então, faça isso. Faça a sua história ecoar. E se você gostou da história da Gé, clica aqui no curtir, se inscreva no canal,
manda pra todo mundo, né, Gé? Como É que o pessoal isso. te encontra? Como que eles podem te achar? Talvez no LinkedIn? Talvez no LinkedIn. Talvez, né? Acho que pode ser. Eu tenho No uma LinkedIn. suspeita. No LinkedIn, Jéssica Simões, me procurem lá, me Legal. deem um oi. Se mencionar que me viu aqui, melhor ainda. E a Chique gente demais. segue aí com uma conversa. Legal Maravilha. demais. Então é isso, gente. Muitíssimo Obrigada. obrigado. Eu que Jess, agradeço. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito, muito legal. Eu que Estamos agradeço. honrados de te ter aqui. Obrigada. Espero que tenha sido tão bom pra você igual foi pra gente. É. né? Com pois é. certeza, faria mais. Então bora. Show, de nós bola. também. É isso. Valeu. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Até.